Olá, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Uma vez mais, vamos dar sequência a essa leitura da Palavra de Deus, leitura esta que nos orienta, nos direciona, nos conduz, nos coloca nos trilhos. Afinal, ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Você, meu amigo, amiga que está passando por aqui pela primeira vez, é meu convidado para inscrever-se aqui no canal, escolher uma das playlists das quais temos aqui para você ser incentivado a amar, ler a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: como purificará o jovem os teus caminhos? Guardando, escondendo a tua palavra no coração. Então, que nós possamos juntos guardar a palavra de Deus em nossos corações. Amados, hoje leremos a partir de Josué, capítulo 20, mas antes eu quero orar com você. Querido Deus, maravilhoso Senhor, obrigado pela riquíssima oportunidade que o Senhor tem dado a nós para juntos lermos, aprendermos mais da tua santa palavra. Fala aos nossos corações, fica conosco, que o teu nome seja engrandecido através de nossas vidas em todos os aspectos. Em nome de Jesus, amém. Josué capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: apartai-vos as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro ou e não por intento, para que vos seja refúgio do vingador do sangue. Refugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão um lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu seu próximo com intento e o não aborrecia dantes, e habitará na mesma cidade até que se ponha ao juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes da Galileia, da montanha de Naftali, e Siquém da montanha de Efraim, e Kiriat Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá, e da além do Jordão de Jericó para o oriente, para apartaram Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Basa, na tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que andasse entre eles, para que se acolhesse a ele todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue até se pôr diante da congregação. Josué capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se chegaram a Eleazar o sacerdote, Josué filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhe em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, aos seus arrabaldes, para nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estabelece estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pela família dos coatitas aos filhos de Arão, o sacerdote dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades, e aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan, da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Asser e da tribo de Naphtali, da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram aos filhos de Israel, aos levitas, estas cidades e aos seus arrabaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão. Estas cidades, por nome, foram nomeadas para que fossem os filhos de Arão, as famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, os seus arrabaldes em redor dela. Porém, no campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Efoné, por sua possessão. Assim os filhos de Arã, o sacerdote, deram a cidade de refúgio a do homicida Hebron e os seus arrabaldes, e Líbana e seus arrabaldes,
e Jatir e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Olom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Betsemes e os seus arrabaldes, 9 cidades dessas das 2 tribos, e da tribo de Benjamim, Zibeão e os seus arrabaldes, Gade e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, Alon e os seus arrabaldes, 4 cidades, todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades de seus arrabaldes, e as famílias dos filhos de Coate, os levitas que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades na sua sorte na tribo de Efraim, e deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes no monte Efraim, e Gezer, os seus arrabaldes, e Quibizaim, e os seus arrabaldes, Bet-Oron, e os seus arrabaldes, 4 cidades, da tribo de Dan, Elteque, e os seus arrabaldes, Gibeton, e os seus arrabaldes, Aijalon, e os seus arrabaldes, Gat-Rimon, e os seus arrabaldes, 4 cidades, da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades, todas as cidades para a família dos demais filhos de Coate foram 10, e os seus arrabaldes, e os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, no meio da tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Beesterá, e os seus arrabaldes, 2 cidades da tribo de Issacar, Quezião, e os seus arrabaldes, Deberate, e os seus arrabaldes, Jarmute, e os seus arrabaldes, Enganim, e os seus arrabaldes, 4 cidades da tribo de Aser, Misael, e os seus arrabaldes, Abidom, e os seus arrabaldes, Eucate, e os seus arrabaldes, Reobe, e os seus arrabaldes, 4 cidades, e da tribo de Naftali, Qued, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e os seus arrabaldes, e Amotidor, e os seus arrabaldes, a Carta, e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades, e os seus arrabaldes, e as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineã, e os seus arrabaldes, Cartá, e os seus arrabaldes, Dimna, e os seus arrabaldes, Nalau, e os seus arrabaldes, 4 cidades da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, Jaza e os seus arrabaldes, Quedemote e os seus arrabaldes, Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Manaim, e os seus arrabaldes, Esbom, e os seus arrabaldes, Gezer, e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sorte 12 cidades, todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e seus arrabaldes. Estavam estas cidades, cada qual com seus arrabaldes, em redor delas, assim estavam todas as cidades. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum dos seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. A palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara de Israel. Tudo se cumpriu. Josué capítulo 22. Então Josué chamou os Robenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes e a minha voz obedeceste em tudo quanto vos ordenei, e vossos irmãos, por tanto tempo até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos agora, ide-vos a vossas tendas, à terra de vossas possessões, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além de Jordão. Então somente tem cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos mandou, que ameis o Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele e os sirvais com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu-os, e foram para suas tendas, porquanto Moisés dera a herança em Bazã, meia tribo de Manassés. Porém a outra metade deu a Josué entre os irmãos daquém do Jordão, para o ocidente, e enviando-os Josué também
as suas tendas, os abençoou e falou-lhes, dizendo: Voltai para vossas tendas com grande riqueza, com muitíssimo gado, com prata, com ouro, com metal, com ferro, com muitíssimas vestes, reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Rubens, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, voltaram e partiram dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, à terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Rubens e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência, e ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, na banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército, e enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, 10 príncipes com ele, cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, cada um era a cabeça da casa de seus pais nos milhares de Israel. E vendo eles aos filhos de Rubens e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta, com que transgrediste contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor. Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, que habita no tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar fora do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? E não veio a ira sobre toda a congregação de Israel? Assim, aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos perseverais. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo a nós o requeira. E se antes fizemos, foi em receio disto. Amanhã vossos filhos irão falar, nossos filhos, dizendo: Que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben, filhos de Gade, não tendes parte no Senhor? Assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir nossos filhos de temer o Senhor. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre nossas gerações, depois de nós, nos sejam em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com nossos holocaustos e com nossos sacrifícios e com nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã que nós não diga amanhã a nossos filhos, não tendes partes no Senhor. Pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nos digam a nós e a nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunha entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos o Senhor, edificando o altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam as palavras, disseram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, aos filhos de Manassés: pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, portanto, não contentaste em transgressão contra o Senhor. Agora
livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, da terra de Canaã, e dos filhos de Issacar, e trouxeram-lhe a resposta. E pareceu a resposta boa aos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais em subir contra eles em exército para destruírem a terra em que habitavam. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade, e os filhos de Ruben, os filhos de Gade puseram no altar Enoed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Josué capítulo 23. E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel, todos os inimigos em redor, e Josué já fosse velho, e entrando em dia, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças, aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a toda esta nação por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, todas as nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído até o mar grande, para pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impedirá de diante de vós, e as expelirá diante de vós, e vos possuireis a terra, como o Senhor vosso Deus tem dito. Esforçai-vos por muito, pois muito para guardardes, para fazer tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações e ainda ficaram convosco, e dos nomes dos seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem sirvais, nem a eles vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós, até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achardes ao resto destas nações, que ainda ficou convosco, e com eles vos apartardes, e vós a eles entrardes, a eles a vós, e elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço, rede, açoite às vossas costas, e espinhos dos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vos bem sabeis com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nem dela caiu uma só palavra. E será que assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando transpassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis sobre a boa terra que vos deu. Josué capítulo 24. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitavam vossos pais, Tera, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, eu fiz andar por toda. Eu, porém, tomei Abraão e o fiz andar da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. E Isaque dei a Jacó e a Esaú, e Esaú dei a montanha de Seir para possuir, porém Jacó e os seus filhos
desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio deles depois vos tirei de lá, e tirando eu vossos pais do Egito, vistes ao mar Viestes ao mar, e os egípcios o perseguiram, vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho, e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxeram o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram. O que eu fiz com o Egito, depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei da vossa mão, e os possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. Enviou e chamou Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse, porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando-vos, ele vos abençoou. E livrei-vos da sua mão, e passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorrios, os fariseus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. Enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com teu arco. E eu vos dei a terra que não trabalhaste, e cidade que não edificaste, e habitais nela, e comeis das vinhas, das olivais, que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, com verdade, e fora deitai fora os deuses, os quais sirvam vossos pais da além do rio no Egito, e sirvam ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E então responderam o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que nos tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, e o Senhor expeliu de diante de nós toda esta gente, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, e é Deus zeloso, e que não perdoará a vossa transgressão nem vossos pecados. E se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazerdes bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes o Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunha contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para servir. E disseram: Somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras num livro de Deus, e tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunha contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu do povo, cada um para a sua herdade. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnaserá.
que está no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram, muitos depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amon, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança aos filhos de José. Falecera também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, o que lhe fora dado por montanha Efraim. Glória a Deus. Livro dos Juízes, capítulo 1. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que lhe dei esta terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejaremos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. Simeão partiu com ele, subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus, os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens, e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, feriram os cananeus e os fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e seguiram-no e prenderam-no, e lhes cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e feriram a fio da espada, e a cidade puseram fogo. E depois os filhos de Judá desceram e pelejaram contra os cananeus, que habitaram nas montanhas no sul das planícies, e partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom, Kiriat Arba, e feriram a Sisai e a Aimã e Talmai, e dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes a cidade de Debir, Kiriat Sefer, e disse Caleb: quem ferir Kiriat Sefer e tomar-lhe, darei minha filha Axa por mulher. E tomou a Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo a ele, e persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, e sentando, e Caleb disse: o que é que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram à cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi-se, pois, Judá com Simeão, os seus irmãos, e feriram aos cananeus que habitaram em Zafate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome dessa cidade Ormã. Tomou mais Judá a Gaza com seu termo, e a Asquelon com seu termo, e a Ecrom com seu termo. E foi o Senhor com Judá, e o despovoou as montanhas, porém não expeliram os moradores do vale, porquanto tinha carros de ferro. E deram Hebrom a Caleb, como Moisés disse, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles, e fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome da cidade Luz. E viram os espias
um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo a beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio da espada. Porém, naquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus, edificou uma cidade e chamou seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-sean, nem os lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares de sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição, e quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que quando Israel cobrou mais força, mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo, tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Dantes os cananeus habitavam no meio dele em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol, porém os cananeus habitavam no meio dele e foram os tributários. Tampouco Asser expeliu os moradores de Acor, nem os moradores de Sidom, nem Alab, nem Aquizib, nem Elba, nem Afeca, nem Reob. Porém, os asseritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, enquanto os não expeliram. Tampouco Naftali expeliu os moradores de Bet-semes, nem os moradores de Bet-anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém lhes foram tributários os moradores de Bet-semes e os de Bet-anate, e apertaram os amorreus, os filhos de Dan, até a montanha, porque nem os deixava descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim, porém prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários, e foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, e desde a penha, e dali para cima. Juízes capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco, e quanto a vós não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que eu disse: não os expelirei de diante de vós, antes estarão a vossas costas, e os seus deuses serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras, todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido do povo, foram-se os filhos de Israel, cada qual a sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual fizera Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaase. Foi também congregada toda aquela geração, seus pais, outra geração após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que o Senhor fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses entre os deuses das gentes que havia no redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel,
e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e entregou nas mãos dos inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos, porque de onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, como o Senhor tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram os juízes. Antes se prostituíram um após outros deuses, e encurvaram-se a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízos, o Senhor era com o juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos, como nos dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa do que apertava e oprimia. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornava e corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo e encurvando-se após eles. Nada deixavam das suas obras, nem o seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: Portanto, este povo transpassou meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvido à minha voz. Tampouco desapossarei mais de diante, além de nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para que por elas provar a Israel, se não te guardar do caminho do Senhor, como seus pais guardaram, para por eles andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Juízes capítulo 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para pôr à prova Israel, e a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso, os 5 príncipes dos filisteus, todos de cananeus, sidônios, aveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal, Hermon, até a entrada de Amate. Destes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinham ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, tomaram as suas filhas para si por mulher, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram os Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e a eles se acendeu a mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo. E veio o Espírito do Senhor e julgou a Israel, e subiu a peleja. O Senhor deu nas suas mãos Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu Israel, e tomaram a cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingido-a, pôs debaixo das suas vestes e a sua coxa direita, e levou
aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxe o presente, porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: Cala-te. E todos os que lhes assistiram saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava assentado, e disse: Eude, tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada à sua coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu da sala, cerrou sobre ele as suas portas do cenáculo e as fechou, e saindo ele, vieram seus servos e viram, eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo seus pés na sua recâmara do cenáculo fresco, e esperando até se enfastiarem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis que o seu senhor estendido morto em terra, e Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seira. E sucedeu que, entrando ele, tocou buzinas nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram contra ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhe: segue-me, porque o Senhor vos tem dado vossos inimigos, os Moabitas, nas vossas mãos. E disseram, e desceram após ele, e tomaram os vaus do Jordão de Moabe, nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram os Moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Juízes capítulo 4. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor na mão de Jaquim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete Agloim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ele a juízo, e enviou e chamou Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naphtali, e disse-lhes: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordens, dizendo: vai, atrai gente na montanha de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e eu darei na sua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Versículo de número 9 do capítulo 4. E disse ela: certamente irei contigo, porém não serás tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou Zebulon e Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com eles. Éber, o queneu,
se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes, e anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao Monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete a Goim até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque é o dia que o Senhor tem dado Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois desceu ao Monte Tabor, 10.000 homens após eles, e o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros, todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. Cícera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após os carros e após o exército até Arosete, a Goim e todo o exército de Cícera, e caiu ao fio da espada até ficar um só. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, porquanto haviam paz entre Jaquim, rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: retira-te, senhor meu, retira-te para mim. Não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela cobriu-o com um cobertor. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda e vá. E há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser: aqui há alguém, responde tu então: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão sobre o martelo e foi-se mansamente a ele. Ele cravou a estaca na fronte e a pregou na testa, estando ele, porém, carregado em um sono profundo e já cansado. Assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que busca. E veio a ele, e eis que Cícera jazia morto e a estaca na fronte. Assim, Deus, naquele dia, sujeitou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Juízes, capítulo de número 5. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoam, naquele mesmo dia, dizendo: porque os chefes se puseram frente a Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi os reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Só, ó Senhor, saindo tu de Seir, encaminhando tu desde o campo de Hebrom, e da terra estremeceu, até os céus gotejaram, e até as nuvens gotejaram águas, e os montes se derreteram diante do Senhor, até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anati, nos dias de Jael, caçaram os caminhos e se percorrerem os que andavam por verdades, iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei e se escolhi deuses novos. Logo, a guerra estava à porta, via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor, vós os que cavalgueis sobre as jumentas brancas, que vos assenteis em juízos e que andais pelo caminho. Falai disto, onde se ouve o estrondo dos flecheiros entre os lugares, onde se tira água, e ali falai da justiça do Senhor, da justiça que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas: desperta, desperta, Débora,
Desperta, desperta, entoou um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presa teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então o Senhor fez a dominar sobre os magníficos entre o povo, ao que ficou de resto, fez-me o Senhor dominar sobre os valentes de Efraim, saiu a sua raiz contra Maleque, e após te vinha Benjamim, dentre os teus povos, e Maquir e Zebulon desceram aos legisladores, e passando com cajado do escriba, e também os principais de Issacar foram com Débora e com Issacar. Assim também Baraque foi enviado a pé para o vale nas correntes de Ruben, e foram grandes as resoluções do coração, porque ficastes tu entre os currais para ouvirdes os balidos dos rebanhos. Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadriações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve em navios. Asser se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã, de Taanac, junto às águas de Megido. Não tomaram ganho da prata, desde os céus pelejaram até as estrelas, e os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera, o ribeiro de Quizon, os arrastou aquele artigo, o antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste a minha alma à força. Então as unhas dos cavalos se despertaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, acremente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor, com os valorosos. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Eber, mulher de Eber, o queneu. Bendito sejas sobre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu. Em taça de príncipes lhes ofereceu manteiga. A estaca estendeu na sua mão esquerda, e ao seu maço dos trabalhos à sua direita, e matou a Cícera, e rachou-lhe a cabeça, e quando lhe pregou, atravessou a fonte. Então os seus pés se encurvou, caiu e ficou tirado dentre os seus pés, e encurvou e caiu de fronte, e se curvou e ficou ali abatido. E a mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: porque tarda em vir o seu carro, porque demora os passos dos seus carros. E os seus carros, as mais sábias das suas damas responderam. Até ela respondia a si mesma: porventura não acharia e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem para... Repito o versículo 30. Porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem, para Cícera despojos de várias cores, de bordados, de várias cores bordadas de ambas as bandas para o pescoço do despojo. Assim ó Senhor, pereceram todos os teus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando. Querido Deus, obrigado por esta oportunidade de juntos ler a tua palavra. Que o teu Espírito possa nos ajudar a praticarmos, vivermos de acordo com ela. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.